Boa noite e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião de oração, agradecendo ao Senhor por esse tempo que Ele nos concede. E como sempre fazemos, vamos meditar na Palavra de Deus para posteriormente orarmos conforme a orientação do Espírito Santo. Então convido a todos a abrirem a Palavra de Deus, onde nós vamos ler inicialmente 3 trechos da Palavra de Deus, para depois então meditarmos a respeito. Então, o primeiro trecho da Palavra de Deus está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 5, que diz: Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Também vamos ler em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz: Mas a todos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem de desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E por último, vamos ler em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz: Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos concede para meditarmos na Tua Palavra e também estarmos orando conforme o Senhor tem nos mostrado. Pedimos a Tua unção para que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e também pedimos que estejamos atentos e aprendendo aquilo que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, nos trazer essa noite. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Então, esses 3 trechos da Palavra de Deus que nós lemos falam a respeito do Evangelho de Jesus. Então, o tema para a nossa meditação hoje é Vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Então, viver o Evangelho de Jesus envolve andar em amor, buscando glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo, frutificar em boas obras e ter Jesus Cristo como Senhor e centro da vida. Conforme também podemos ler no versículos lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27, que diz assim: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, ou quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo junto com uma só alma pela fé do Evangelho. Sabemos, como temos aprendido, que fomos eleitos sem mérito algum para isso, eleito para fazermos parte do corpo do Senhor Jesus Cristo, fazer parte da sua igreja, e que mesmo não merecendo esse maravilhoso e sublime privilégio, somos guiados pelo Espírito Santo, que nos capacita a servir ao Senhor, e isso de acordo com os seus propósitos, e assim, dessa forma, vivermos o verdadeiro Evangelho de Jesus. Mas, mesmo sendo capacitado pelo Espírito Santo,
temos a responsabilidade pessoal de vivermos o Evangelho com sinceridade, dedicação e profundamente gratos por tão grande amor e misericórdia do nosso Deus. Sendo assim, é necessário um compromisso profundo e verdadeiro, que reflete em todas as áreas das nossas vidas a presença do Senhor Jesus Cristo. E não se trata apenas de uma rotina estabelecida por um senso de obrigação ou até mesmo por medo de não ser abençoado pelo Senhor, pois desta forma seria apenas alguns rituais ou uma crença superficial, sem a verdadeira natureza de uma nova vida, uma vida transformada e restaurada em Jesus Cristo, e isso pelo poder do Espírito Santo. E isso também em um relacionamento sempre crescente com o Senhor Jesus. Neste mundo no qual vivemos, esperando a nossa partida ou a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo para levar com ele toda a sua igreja, nós somos submetidos a uma constante batalha espiritual, fato que por diversas vezes nós já meditamos. Como também na escola dominical no domingo passado, e então vamos somente lermos para a complementação da nossa meditação nessa noite e também para não esquecermos desta realidade que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, que diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, vivendo nesse mundo, numa batalha constante, precisamos pensar um pouco sobre isso. Atualmente ouvimos muitas notícias a respeito de guerras entre as nações, invasões por interesses políticos ou econômicos, demonstração de poder ou outros motivos que são ocultos. E nesta situação mundial, algumas nações e outras com menos intensidades, vemos a sua preocupação em rever as suas defesas territoriais, ou seja, suas forças armadas, para que não sejam pegos de surpresa. Mas, voltando à nossa meditação a respeito da nossa luta espiritual, como está o nosso preparo? É fato que essa batalha já foi vencida por Jesus no Calvário, na cruz. Mas como lemos na palavra de Deus, esse mundo jaz no maligno, que está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 5, 19. Mas para o cristão, o importante é o que está escrito nos versículos 18 e 20. Que diz assim, versículo 18: sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Versículo 20: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro e estarmos naquele que é verdadeiro, isto é, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, cabendo a todos os cristãos alguns cuidados para o viver neste mundo. Primeiro, conhecendo e compreendendo a palavra de Deus. Ou seja, conhecimento, que vem com o estudo diligente da palavra de Deus. O viver o Evangelho vem pelo conhecimento do verdadeiro Evangelho. E isso vem pelo ler, estudar e meditar com dedicação
e conscientemente os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E assim, compreendendo o plano de Deus, então teremos a direção e a sabedoria necessária para viver de acordo com a vontade de Deus, evidentemente guiados e capacitados pelo Espírito Santo. Outra coisa que precisamos, oração contínua. Para o crescimento e fortalecimento do relacionamento com o Senhor Jesus, é essencial a oração regular, buscando a face do Senhor e assim ouvir a sua direção para a sua vida. A oração não é apenas um pedir nos momentos difíceis, mas é um diálogo que fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Jesus, assim como a nossa dependência dele. Também transformação do nosso interior, a transformação do nosso coração. Viver o Evangelho envolve um relacionamento contínuo das nossas próprias falhas. E assim, também podemos... O outro ponto é a transformação no nosso interior, nosso coração. Viver o Evangelho envolve um reconhecimento contínuo das nossas próprias falhas e, assim, a nossa vontade de mudar e se deixar ser transformado. Quando o fazemos, há uma mudança de direção, afastando-se do pecado e voltando-se para Deus. Outro ponto, e como meditamos na semana passada, é a confiança. Uma confiança inabalável nas promessas e na graça do Senhor Jesus, em vez de depender das nossas próprias forças e considerações. Viver o Evangelho significa amar a Deus e ao próximo, segundo as palavras de Jesus lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, que nós conhecemos muito bem. Viver o Evangelho também significa ações, ou seja, praticar o Evangelho, viver com sinceridade e seriedade a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida, quer seja a vida pública ou privada, e elas têm que estar alinhadas com os princípios bíblicos. Viver o Evangelho também é estar em comunhão com o Senhor e com os irmãos, participando dos cultos de louvor, cultos de adoração, a meditação coletiva da palavra de Deus, não desperdiçando as oportunidades para o crescimento espiritual junto como igreja. Viver o Evangelho também é saber que haverá falhas e desafios, mas a perseverar em busca ao Senhor e seguir os seus propósitos é fundamental. Também viver o Evangelho é reconhecer que é impossível viver nesta vida por conta própria, sem estar na dependência diária do Espírito Santo, para a nossa capacitação, nossa orientação e santificação. Também viver o Evangelho, em resumo, é um processo contínuo de alinhar a nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas ações com a natureza e os ensinamentos de Jesus Cristo. Nesse viver, é importante a nossa oração pela igreja, ou seja, pelos nossos irmãos, assim como lemos o testemunho do apóstolo Paulo aos Efésios, lá em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 23. É um trecho longo, mas vale a pena relembrá-lo. Que diz: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também, crido,
foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Por isso também eu tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus Cristo há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-vos nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita no céu, muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só nesta era, mas também na vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Nós já estudamos bastante a respeito dessa passagem quando tivemos os estudos no livro de Efésios, mas esse é o evangelho que nós precisamos viver. Não é um evangelho inventado, não é um evangelho proposto pela atualidade. Não, é o evangelho que sempre existiu e sempre existirá. É esse que nós precisamos nos ater, é esse que nós devemos viver em todo o tempo. Viver o evangelho é se tornar um exemplo precioso para toda a igreja e assim glorificando o nome do Senhor Jesus em todo o tempo e em todo lugar. Isso também, como lemos nas palavras de Paulo a respeito dos irmãos de Tessalônica, quando ele diz lá na sua carta, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 ao 7. Paulo diz assim: irmãos, amados em Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o vosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. E vós tornaste nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todo o crente na Macedônia e na Acácia. E também Paulo fala a respeito da igreja em Colossos, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Quando ele também dá esse testemunho, quando ele fala: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecido com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então veja, esse é o verdadeiro evangelho que precisamos nos ater. Precisamos estudar a palavra de Deus, estar atento e nos tornarmos exemplo.
nos tornarmos modelo, como foi a igreja de Tessalônica e de Colossos. Uma igreja que se tornou modelo. Por quê? Porque o Espírito Santo os capacitou e passaram a viver dessa forma, ao ponto de ser chamado de modelos. Nós vivemos num mundo tumultuado, onde muitas coisas são introduzidas dentro das igrejas e nós não podemos permitir. Temos que voltar a viver o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos ater ao Evangelho, o qual está na palavra de Deus e que não pode ser mudada. Então, vivendo e compreendendo o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, jamais correremos o risco de sermos enganados. Jamais vamos correr o risco de dar ouvidos a ensinamentos que não estejam de acordo com a integridade da palavra de Deus. Conforme as palavras de Paulo também em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que ele diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já foi pregado, seja maldito. Tudo aquilo que ouvirmos nos nossos dias, que não está na palavra de Deus ou difere dos ensinamentos bíblicos, é maldito e não devemos acatá-los e nem ao menos citá-los. E que essa possa ser o nosso testemunho diário. Da mesma forma que Paulo fala sobre o seu testemunho, sobre o seu proceder, nós temos que agir da mesma forma. Como está lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, quando Paulo diz: portanto, tendo esse ministério, e isso pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos todas as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Esse deve ser o viver a palavra de Deus, o viver o verdadeiro evangelho, estar disposto a ser testado, e ser julgado pelos homens diante de Deus. Isso para nós é importante, que sejamos aprovados pelo Senhor, e só podemos sê-lo, só podemos agradá-lo vivendo o verdadeiro evangelho, e isso na direção do Espírito Santo. Amém? Sendo assim, eu convido a todos a orarem, cada um por si e também por toda a igreja, uma igreja que realmente viva o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Precisamos voltar à igreja que adore a Jesus e vive o verdadeiro Evangelho, na sua integridade, como temos aprendido na palavra de Deus. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado no seu coração e que agora você possa orar nesse sentido, assim como o Espírito Santo tem nos dirigido. Orar por uma igreja que realmente viva o Evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.